Olá pessoal, vamos começar aqui a interpretar análise horizontal e análise vertical. Muito mais importante do que calcular é a gente saber interpretar. Como a gente viu nos outros vídeos, calcular é rápido, a planilha eletrônica calcula para a gente rápido e fácil. A grande questão que a planilha não faz é interpretar esses dados, então o nosso trabalho principal será interpretar isso daí. Interpretar balanços, interpretar DREs e demonstrativos como um todo é essencial ao administrador financeiro. Então vamos ver aqui por que existe análise vertical e horizontal, no que é que elas facilitam a vida da gente. Para começar, eu vou mostrar a vocês aqui o ativo aqui da Whirlpool. Em uma olhada, nós temos uma sequência de números muito grandes. A empresa tem ativos na ordem de bilhões de reais. E nós temos aqui números grandes, com muitas casas, como o pessoal costuma dizer, muitos dígitos. E o que a gente faz? Bom, nós não conseguimos conceber muito bem quando os números são realmente grandes. Nós não conseguimos medir proporções. Nós sabemos que um é maior que o outro. E esse problema de não conseguir com facilidade compreender grandes números nos leva à análise horizontal e vertical, que ela facilita muito o trabalho. Por exemplo, nós vemos que o ativo total está subindo, mas quanto está subindo? Nós vemos que o ativo circulante tem uma grande parte, mais da metade do ativo total, mas o quanto? Então, a partir daí é que surge a ideia de criar esse tipo de análise. Então, vamos começar pela análise vertical, que eu acho mais adequado para começar por ela. Depois a gente passa para a análise horizontal. Vamos lá. Primeira coisa, conta base, ativo total. Vamos ver quais as proporções em relação ao ativo das demais contas. Em 2010, mais da metade, 60% do ativo total, era composto por ativo circulante. Isso foi até 2013, quando 73% estava no circulante. 73% da riqueza, da destinação dos recursos da Whirlpool estava no ativo circulante. Se a gente parar para pensar que se trata de uma fábrica, nós poderíamos considerar estranho isso. De certa forma, o imobilizado, que são as plantas e o maquinário todo, ele corresponde a menos de 20% da empresa. Como vocês podem observar aqui, circula por volta entre 14% a 18%. Em 2010, 18%, 17%, 15%, 14%, 16% e termina 2015 com 18% do ativo total, correspondendo ao ativo imobilizado. Então vamos lá. Para que serve a análise vertical? Para ver as principais contas. Vamos dar uma olhada em 2015. Qual a maior conta aqui? Ativo circulante. E dentro do ativo circulante, o que é que tem de mais significativo? Contas a receber, naturalmente, e estoques. Então nós temos 22% do capital da empresa está em contas a receber, 18% do capital da empresa está em estoques. Depois vem a conta imobilizado, 18% do ativo está no imobilizado, certo? Fábricas normalmente têm um imobilizado bem maior. Empresas de comércio normalmente têm contas a receber estoques em desproporção, bem maiores em relação às demais contas. Empresas de serviço não têm quase nenhum estoque. Então vamos lá. O que a gente entende aqui da Whirlpool? Primeiro, a maior parte do capital da empresa está no circulante, o capital de curto prazo. Segundo, contas a receber e estoques, naturalmente são contas cíclicas. A gente vai ver o que quer dizer conta cíclica depois, em gestão financeira de curto prazo. Mas basicamente nós estamos vendo que as contas com maior quantidade de recursos, contas específicas, são contas a receber, estoques.
Depois vem a conta imobilizado. Naturalmente, trata-se de uma fábrica. Então, nós temos essas três como principais contas. A partir das principais contas, a gente dá uma olhada na análise vertical, na análise horizontal. Primeiro, recapitulando, nós estamos vendo a análise vertical. Eu sei que é a análise vertical porque eu tenho uma linha com o número 100, eu tenho uma conta base chamada ativo total. Dessa conta base eu vou registrar, separar o que é mais significativo. Contas a receber e estoques. Vamos destacar isso. Contas a receber, estoques imobilizado. Vamos destacar. Ok. Então eu separei as principais contas. Na análise vertical, eu quero olhar o que é mais significativo. Aí eu passo para a análise horizontal. Vamos separar as mesmas contas. E vamos dar uma olhada no que aconteceu com cada uma dessas principais contas. Considero o ano base como 2010 e vamos analisar se elas estão aumentando ou diminuindo. As contas a receber, elas foram aumentando. 2011 quase igual a 2010, depois subiu muito em 2012, caiu um pouco em 2013, subiu um pouco em 2014 e subiu bem mais em 2015, de modo que de 2010 a 2015 as contas a receber de curto prazo aumentaram em 53%. Ok, que é uma conta importante e ela aumentou bastante. O ativo total aumentou, o ativo total aumentou 35%. Ok? O ativo circulante aumentou 43%. Então nós vamos interpretar aqui primeiro. O ativo circulante cresceu mais que o ativo total. E de todas as contas, nós temos das principais contas, na verdade, nós temos um grande incremento nas contas a receber no curto prazo. Aumentaram 50%. Aumentaram mais que o ativo total e aumentaram mais que o ativo circulante. Vamos dar uma olhada em estoque, nos estoques, que é outra conta considerável. Professor, como é que a gente sabe que é uma conta considerável? A gente viu aqui na análise vertical, que é que toma muito. Então, voltando à análise horizontal, nós vemos que contas a receber aumentou mais de 50%, estoques aumentou 26%. Se a gente der uma olhada aqui, 2010, 2011 conseguiram reduzir os estoques, o que é algo muito bom. 2012 conseguiram manter um pouco menor em relação a 2010, praticamente a mesma coisa. 2013 aumentou, 2014 aumentou, 2015 diminuiu um pouco em relação a 2014, mas aumentou 26% em relação a 2010. Ok, tivemos um aumento de 26% nos estoques. Se a gente parar para pensar, foi um aumento menor do que no ativo total e um aumento menor do que no ativo circulante, o que é interessante. Vamos agora dar uma olhada no imobilizado. O imobilizado cresceu 37% entre 2010 e 2015, o que é algo interessante, não deixa de ser passível de consideração. Primeira coisa que a gente vê aqui é que ele cresceu mais que o ativo total, praticamente a mesma coisa que o ativo total, mas ele cresceu bem mais nos últimos 2 anos. Ele se manteve estável entre 2010 e 2013. Bom, pessoal, analisamos o ativo. Você deve perguntar, e essas contas aqui, essa daqui aumentou 2.273% os investimentos. A gente tem que ver a dimensão dos investimentos na análise vertical. Quantos por cento corresponde? Olha, corresponde a 2% do ativo total. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com a análise horizontal a esse respeito. Se ele é muito pequeno, se o valor é muito pequeno considerando o todo, você não precisa dedicar muita atenção na análise horizontal. O fato dele ter crescido 2.200% não quer dizer muita coisa, uma vez que ele só corresponde a 2% do ativo total.
Então daí a análise conjunta e daí eu ter começado através da análise vertical. Na análise vertical a gente escolhe as principais contas, na análise horizontal a gente verifica a evolução dessas contas ao longo do tempo. Nós temos uma questão importante aqui, contas a receber aumentaram 50%, então a gente tem que analisar isso. Estoques aumentaram 26%. Bom, a gente tem que comparar isso com outras coisas, mas basicamente nós podemos interpretar que de acordo com o tamanho do aumento do faturamento, isso pode ter sido bom, pode ter sido ruim, mas o ponto-chave aqui é que nós começamos escolhendo as principais contas na análise vertical, depois a gente vai para a análise horizontal para ver a evolução dessas principais contas. Os estoques cresceram? Cresceram, mas cresceram menos que o ativo total. O imobilizado cresceu praticamente a mesma coisa que o ativo total. O que cresceu mais que o ativo total? Contas a receber. Então vamos seguir adiante, vamos dar uma olhada no passivo, na análise vertical do passivo. O que a gente tem aqui? Passivo circulante correspondendo a um pouco mais que a metade do passivo. Do passivo patrimônio líquido, obviamente, ele está combinando os dois. Passivo não circulante, 7%, bem pouco. E o patrimônio líquido, 38%. Então, nós temos uma empresa com 38% do seu capital sendo originado, tendo como origem o capital dos sócios, e 55% do seu capital tendo como origem obrigações de curto prazo. Então vamos dar uma analisada. A gente tem muita dívida de curto prazo, que não é muito interessante para a empresa, e uma considerável parte de capital próprio. Vamos dar uma olhada nessa estrutura aí do passivo circulante. O que a gente tem de considerável? Aqui, 35%. O que se refere? Fornecedores. Então, é uma empresa que tem muito capital a receber de clientes e muito capital a pagar aos fornecedores. Então, está mais ou menos equivalente. É como se ela comprasse a prazo e vendesse a prazo também. Uma considerável parte das aquisições são a prazo e uma considerável parte das vendas também a prazo. Então essa é a nossa interpretação, que está de certa forma adequada. A gente vai ver depois no modelo de Fourier que isso daí se equivale. Então vamos seguir adiante. Vamos ver o quanto cresceu, tá? Análise horizontal, nós temos como principais contas fornecedores de curto prazo. Vamos dar uma olhada no passivo, fornecedores, vamos destacar isso. Vamos destacar também o circulante e o patrimônio líquido, que foram valores mais altos. Quanto foi que aumentou fornecedores ao longo dos 5 anos? 38%. Se a gente der uma analisada, 2010 e 2011 mais ou menos estável, subiu 5%, que foi mais ou menos a inflação da época. 2012, 44%. A empresa passou a comprar muito a prazo em 2012. Em 2013, 54,5% de aumento em relação a 2010. A empresa continuou comprando muito comparado com 2010 a prazo. Diminuiu um pouco em 2014, relativo a 2010, e diminuiu um pouco mais em 2015. É como se até 2013 ela viesse aumentando a compra a prazo e a partir de 2013 começou a reduzir um pouco. O passivo circulante aumentou 58%, enquanto o patrimônio líquido aumentou 45%. Isso quer dizer que as dívidas de curto prazo ao longo do período subiram quase 60%, enquanto o capital dos sócios subiu 46%, mais ou menos. Então, pessoal, é assim que a gente avalia uma empresa. Nós avaliamos o ativo através dessas questões. Primeira coisa,
Análise vertical, quais são as principais contas. Depois, análise horizontal, essas contas estão aumentando ou diminuindo. Obviamente, se eu olhar para observar dívidas aumentando desproporcionalmente, é um perigo. E estoques aumentando desproporcionalmente também não é algo bom. Mas a gente tem como, desta forma, interpretar de maneira mais fácil. Se nós simplesmente pegássemos esses valores, ficaria mais complicado de analisar. Assim fica mais simples, mais rápido, a gente consegue ver a empresa como um todo de maneira mais simples. Passando aqui para DRE, na análise vertical, primeira coisa a gente vai para a análise vertical, depois a gente vai para a análise horizontal. Na análise vertical, a gente analisa as principais contas, na análise horizontal a gente dá uma olhada na evolução dessas contas. Lembrando que isso é uma estratégia mais de administrador financeiro do que propriamente de contabilista. Tá? Então vamos lá. O custo dos produtos vendidos em 2010 correspondia a 75% das vendas. Isso foi aumentando, está em 2015 83%. Isso quer dizer que as margens da empresa estão ficando apertadas. É algo a se considerar. Isso significa que nós temos que ter cuidado no custo dos produtos vendidos, porque o custo dos produtos está aumentando em relação à receita. Obviamente, vocês podem ver aqui o lucro bruto tem caído. Então, a margem de contribuição de cada produto tem caído. Esse termo de análise de contribuição ele não é exatamente igual ao que considera um contador nesse momento, mas para interpretar seria mais ou menos o seguinte: o quanto os produtos estão contribuindo com o lucro da empresa está diminuindo. Então vamos dar uma olhada aí. Despesas e receitas operacionais. Elas estão caindo como um todo. Elas eram 15% do total, da receita total em 2010. Subiram para 19% em 2011, depois caíram para 11,8% e se mantiveram entre 10% e 12% até 2015, o que é algo interessante, é algo a ser lembrado que é interessante. Obviamente o lucro antes dos juros seria lucro operacional antes do resultado financeiro. Ele tem caído, mas não tem caído por causa das despesas. Ele tem caído por causa dos custos dos produtos, tá? As despesas, na verdade, ajudaram no momento que caíram em relação ao início do período. Vamos dar uma olhada. 10% da receita em 2010 correspondia ao lucro operacional antes do resultado financeiro. Isso caiu para quase 5% em 2011. Subiu para 10% em 2012, 11% em 2013, 10% em 2014 e caiu para 4% em 2015. Novamente a interpretação é provavelmente a crise que o país passa, ou que passou, ou que está passando ainda. Resultado financeiro, percebam que o resultado financeiro é 1% da receita. Então mesmo que tenha aumentado muito ou caído muito, ele corresponde muito pouco ao todo. Então, análise horizontal, a gente não tem que se preocupar tanto com o valor que corresponde a 1% do todo. Vamos dar uma olhada aqui. Lucro antes do imposto de renda. Percebam que ele caiu. Novamente deu uma queda considerável em 2015, uma queda forte em 2011, mas a média tem sido entre 10% e 11%. Se você acredita na empresa que ela vai reverter isso, pode até valer a pena a compra da ação. No final das contas, o lucro líquido correspondia em 2010 a 8% da receita, 2011 5%, 2012 7%, 2013 8,7% na verdade foi o melhor ano, depois caiu um pouco em 2014 e caiu muito em 2015. Basicamente isso, pessoal. Vamos dar uma olhada nessas contas principais aqui. Vamos olhar lucro líquido, apesar de ser uma conta que corresponde a apenas 3%, lucro é lucro e a gente tem que ver sempre, tá?
Vamos dar uma olhada. Custo, lucro bruto, não, lucro antes dos juros e lucro líquido. Selecionando as mesmas contas aqui. Vamos lá, vamos analisar agora como foi a evolução ao longo do tempo disso daí. Custo dos produtos vendidos aumentou 40% no período. Isso é considerável. Receita aumentou 27%, custo aumentou 40%. O custo está crescendo numa velocidade maior que as receitas. A gente tem que lembrar disso, isso é importante. Segundo ponto, lucro antes dos juros, o EBIT, ou lucro operacional antes do resultado financeiro, ele estava aumentando, quer dizer, teve uma queda sensível em 2011, depois aumentou um pouco, aumentou consideravelmente em 2013, aumentou em relação a 2010 ainda se manteve alto, em relação a 2014 em relação a 2013 ele caiu um pouco, 2014 em relação a 2010 aumentou muito, e 2015 a gente teve uma queda considerável. Vamos dar uma olhada no que aconteceu aí. Nós tivemos um aumento nas despesas operacionais e uma redução na margem bruta. O que mais? Resultado financeiro. Observem o valor, 23.000% de aumento. Aí você diz, olha, eu tenho que me preocupar com isso. Isso representa hoje 1% do valor. Se representa apenas 1% da receita, mesmo que ele tenha aumentado tanto, é porque o valor era muito pequeno. Então, proporcionalmente, isso distorce. Vamos agora ao resultado financeiro. Passamos pelo resultado financeiro. Vamos dar uma olhada aqui no lucro líquido final. Em relação a 2010, o lucro da Whirlpool é mais de 50% menor. Então é 46% do que era. Caiu 54%. Então, uma queda sensível, uma queda considerável. Lembrando que a gente está passando por crise. 2010 foi um ano de prosperidade. Tivemos um resultado ruim em 2011 e outro ruim em 2015. 2012 mais ou menos estável. 2013 um bom resultado. 2014 um resultado mais ou menos estável. 2015 tivemos um resultado bem abaixo dos outros anos, exceto o ano 2011, que também foi um ano ruim. Então, pessoal, como é que a gente avalia aqui o Whirlpool? Nós temos custos que crescem em velocidade maior que receitas, que comprometem as margens. Nós vemos isso através do custo dos produtos vendidos, que vem crescendo mais que a receita. Nós temos lucro antes dos juros, também vem caindo. Uma questão interessante de se ver é que as despesas operacionais têm caído também. A empresa está fazendo a parte dela. Lucro líquido está caindo. Na análise vertical nós também vemos isso daí. Então, combinamos contas principais observadas na análise vertical com a evolução dessas contas na análise horizontal. É assim a melhor forma da gente analisar. Esta é a melhor forma da gente interpretar o demonstrativo de uma empresa. Nós observamos as principais contas na análise vertical, depois observamos a evolução dessas contas na análise horizontal. Tá? Espero que vocês tenham entendido, gostado. Em caso de dúvidas, entrem em contato.